Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Eu, esses dias, irmão, tenho me encontrado muito cansado e muito atarefado. Só dá tempo de orar e ler a Bíblia. Eu ia para a igreja hoje, eu nem vou. Na verdade, a igreja hoje, né? A igreja hoje não tem culto, hoje é oração. Né? Mas eu não vou não, que amanhã eu tenho que acordar cedo. Já orei aqui em casa, né? Já busquei a Deus aqui em casa. É um ambiente onde eu tenho que buscar a Deus, né? Porque eu estou fazendo a minha casa aqui, irmão. Vou bater a laje entre amanhã ou depois. Então eu estou colocando algumas coisas em cima da laje. Eu peso 87 quilos. E, na verdade, a laje ali, ela é de isopor, né? Os tijolinhos são de isopor. Então eu chamei meu pastor para me ajudar no domingo, ele ficou só 2 horas. Sabe, eu sou um homem sozinho, né? Estou com 54 anos, né? A gente precisa de ajuda, né? Então, assim, a gente tem que estar em comunhão, né? Comunhão total. Né? Comunhão total. A palavra de Deus, ela não pode ser pega como uma coisa pessoal da vida. Você deve se indignar com o pecado. Você deve se indignar com o pecado. Você não deve se indignar com quem profere a justiça e fala a verdade. Aliás, foi no sábado, veio uma mulher de Deus, mulher que lê a Bíblia. Sabe essa guerra que eu falei aqui a respeito da igreja, as revelações, as visões, que orientei o nosso líder, né? E por essa razão criou um mal-estar, que infelizmente é assim. Hoje as pessoas elas colocam instituições que levam o nome de Deus, mas querem dirigir segundo a cabeça, segundo a concepção humana, segundo a vontade. E aquela mulher desnudou. Na verdade, eu quero deixar para você claro que foi o seguinte, foi o Nelson de saia pregando lá. O Nelson de saia. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu quero dizer para você que a gente não adianta correr. A gente não adianta correr. Às vezes, Deus faz com que a gente mesmo convida pessoas que é do nosso, que a gente pensa, né? Temos a ideia que seja conivente com as nossas ações. Então, talvez por não saber, por saber que é Deus em que está usando alguém de casa, então Deus levanta pessoas convidadas pela própria direção. Mas foi uma paulada. Foi sábado. Meu Deus do céu, a igreja, ninguém falou nada. Eu não vi um glória. Eu ali ouvi uma palavra de equidade. Eu ali ouvi uma palavra de ensino. Eu ali ouvi, não foi nem de exortação. Foi um ensino. Eu ali, na verdade, eu me deparei com Jesus nos ensinando. Eu estou todo arrepiado. Porque às vezes a gente fala e eu não vi um glória. O ministério deu aquele glória tímido, alguém ficou me encarando lá de cima. E só eu que dava glória. Por quê? Porque tudo isso que eu falo para você aqui, a pessoa estava falando lá em cima do altar. E com a sabedoria, sabe, com desvelo, sabe, com a humildade federal. Federal. Uma coisa maravilhosa. Então, assim, a gente tem que abrir os ouvidos para entender. Eu aluguei uns andaimes não, é escora, né? Aluguei, eu sempre erro. Aluguei umas escoras e a economia também tá pela hora, né? Deus não vai deixar faltar, eu creio que não. Porque quando chega a parte da laje, né? A gente fica, a parte que vai mais, né? Então eu tenho que subir na escada, descer, fazer tudo sozinho. Eu tenho para mim
Presta atenção bem no que eu vou dizer. Eu tenho para mim que Deus está permitindo eu fazer sozinho para depois ninguém vir se gloriar. A minha casa eu levantei sozinho. Todo mundo que entrou aqui para tentar me ajudar vazaram na braquiara. Não tiveram peito, nem pastor, nem diácono. Não conseguiu ficar 2 horas perto de mim. Por quê? Porque é assim, a minha vida é oração, é busca incessante, sabe? É palavra de Deus, né? É a televisão ligada na Igreja Batista do Batel. Eu gosto de ouvir umas mensagens, umas músicas antigas, os louvores antigos. E isso para mim me faz muito bem, né? Então, querido, eu peço até aos irmãos que orem, né? Porque a laje é de isopor e é 3,20 metros de altura, que eu gosto de casa alta, porta grande, pena que eu não posso fazer. Eu gosto de escada se encontrando assim, descendo. Lá no céu eu vou ter uma casa assim, em nome de Jesus. Eu vou ter uma casa do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu penso. Lá no céu, aqui não. Aqui eu vou ter essa casa simples, humilde, que Deus está me dando. Amém? E hoje, pela manhã, eu li 2 capítulos, um capítulo muito grande, Salmo 18, mas Deus me deu mesmo, foi o Salmo 18, Salmo 118, né? Salmo 118. Eu quero meditar com você nessa palavra hoje. Eu fiquei assim muito triste, porque combinaram uma coisa comigo no domingo, sabe, de vir me ajudar e só palavras, só falácias. Chegaram aqui, ficaram 1h30, 2 horas só e vazaram, né? Deram um vazare no pastor Nelson. E eu segurei o pepino, porque minha casa tem 44 metros quadrados e ela é alta. Então eu preciso de que alguém me mande as coisas, que eu tenho que descer e voltar, descer e voltar. E tá complicado. Tá complicado, né? E para pagar também eu não tenho dinheiro. Dinheiro para isso acabou. Eu tenho agora que me resguardar para poder botar lá, acho que vai uns R$2.000. Eu estou jogando por alto, por baixo, né? Então eu tenho que descer e subir. A escada tá podre. Eu tô com medo dessa escada. Amanhã eu já vou ligar pro irmão para ver se o irmão me traz a escada de alumínio dele, que essa é de pau. A escada do rapaz que me prestou aí. Se cair dessa escada aí, meu trabalho vai para a rede. E eu oro antes de sair, irmão. Eu oro antes de trabalhar. Eu oro, eu peço a Deus, sabe? Porque não tá fácil. Não tá fácil. Eu quero ler aqui com você Salmos, né? Capítulo 18. Né? Quero ler Salmos. Hoje eu clamei pelo socorro de Deus. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem, né, uma pessoa, geralmente o pastor, o segundo, que vem nos ajudar, mas a gente não tem, não. Você não pode contar com ninguém. Você só pode contar com Deus. Só. Com ninguém mais. Você não pode contar com ninguém. Você não pode contar com ninguém. Nem aqueles que estão na direção se dá o luxo de dizer isso aqui uma mão, irmão. Vamos terminar isso aí. Porque senão estoura meu orçamento, né? Aí estoura até meu capital. Se eu convidar agora um pedreiro ou um ajudante, R$90 que sai agora 80 já me estoura. Eu estava com capital de 5.000. Fui comprando madeira, ferro, ferragem, coisa, ó. Eu tô com o capital agora do saco, que é 1.000 conto, né? Com mais 2.000 para poder botar a laje. Vim aí a máquina, né? E despejar o concreto. Concreto, só o concreto. Vai essa brincadeira. Então eu já orei a Deus, falei, Deus, estou pela hora da... Mas Deus, Ele me deu uma palavra pela manhã. Quer dizer, Ele me deu 2, né? Salmo 118, que é o que eu vou ler aqui agora, e Salmo 18. Salmo 18 foi para mim, né? E eu quero compartilhar
com você esse Salmo 18, né? Querendo dizer, assim, não vai ser muito estranho, né? Se o pastor também Castilho, né, me abandonar em virtude daquela, né, daquele pedido que eu fiz a ele, né? Então, se ele for homem de Deus mesmo, ele vai me ajudar a correr atrás aí dos meus filhos, que tem uma questão jurídica também, e só eles, né, juntamente com a psicóloga e com uma pessoa advogada, né? Eu não sei aonde está, nem sei para onde anda. Se passar por mim hoje, eu nem sei quem são, Moisés e Micaela. Essa é a grande verdade. Porque quando eu separei, o Moisés tinha 4 para 5, a Micaela tinha 8 para 9. Então, eu já está com 28, a Micaela 22, Moisés. Então, se parar agora, eu não sei quem é, não. Se parar perto de mim assim, eu não faço nem ideia de quem seja. É só se me olhar bastante assim, eu olhar ainda mais. Você vê que eu tenho dificuldade até para ver as letras. Às vezes eu estava com aquela Bíblia. Eu gosto dessa Bíblia aqui, que ela é uma Bíblia que já está comigo há 20 anos, né? Mas eu vou ter que comprar um óculos para começar a ler. Né? Mas agora eu vou ler, né, nessa Bíblia grande. Segunda-feira, né, oração na igreja. Não vou poder ir. Eu orei aqui, entreguei minha vida a Deus aqui, né? E Deus falou poderosamente comigo, né, na igreja, no sábado. No domingo eu não consegui ficar na igreja. Não conseguia. A mulher não pregava. Ela gritava. Um tema bonito e ela não desenvolveu. E o som está muito alto na igreja. Né? E a gente vai ficando velho, a gente vai ficando, sabe, mais... E eu estou preocupado com os vizinhos, né? E ela era... Você pensa na Lauriette mais nova pregando, ela já tem uma voz estridente, né? Agora imagina ela... Meu Deus do céu! Aquela irmãzinha não devia ser pregadora não, tinha que ser cantora, porque eu vou te contar, hein? E não, ainda tem que tirar um pouco do Tebler, né? Que é o agudo, né? Porque o negócio tá... O ouvido não aguentava ouvir, tá muito alto o som. Misericórdia. E foi festa das irmãs, né? Bom, e aí domingo eu fiquei até o final da mensagem, nem esperei a bênção apostólica, que gritava, mas gritava demais. Se fosse um grito suave, não, mas é aquele grito estridente, sabe? Que o ouvido você não consegue ouvir. É complicado. É complicado. É complicado. Vamos ler a palavra de Deus, né? Vamos ler a palavra de Deus, né? Aqui em Salmo 118. Foi uma passagem que Deus me deu, né? Uma passagem abençoada, maravilhosa. Deus me deu hoje pela manhã Salmo 18 e Salmo 118. O Salmo 18 eu ligo para mim, que é um salmo extenso, grande, né? E o maior salmo da Bíblia é o Salmo 9, é o Salmo 109, né? Aquele é o maior, né? Mas o Salmo 118. 118 é o que eu vou ler agora. E o Salmo 18 foi o que Deus me deu pela manhã, juntamente com o Salmo 118. Amém? E eu estava pedindo socorro a Deus. Falei, Senhor, me socorre. Né? Porque eu já paguei R$350, né, nas escoras de ferro. E amanhã faz 5 dias. Eu quero que o concreto desça amanhã, né, para ficar 25 dias aí forma 30, né? Porque senão aí eu vou ter que pagar mais 5 dias, mas 5 dias é um dinheiro, hein? É um dinheiro. E aí vai mexer no meu orçamento do saco. Muita gente, algumas pessoas me ligando, né, para comprar saco. Eu tô parado essa semana, já falei. Até chegar o saco, deve chegar para sexta-feira, o saco, né? Então eu preciso urgentemente, né, de terminar esse alicerce, esse concreto em cima da laje. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra de Deus. Né? Eu quero que você abra aí Salmo 118. Foi o que Deus me deu hoje.
Diz assim: a alegria do justo pela salvação. Porque eu estava pedindo a Deus que Deus me salvasse. Estava pedindo a Deus que Deus me salvasse. Deus me salvasse, porque eu não sei como que eu vou fazer. Né? Amanhã eu vou ter que trabalhar sozinho a minha laje. Né? Pedi para vir no sábado, o pastor não veio, mesmo que se fosse tarde, e me ajudava bastante. Pedi para vir no domingo, ficou 2 horas, saiu. Fiquei quieto, cada um, né? Dá aquilo que tem. E eu roguei a Deus hoje, pela manhã. Eu falei: Deus, me socorre. Tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Eu preciso fazer, Senhor. Botar as malhas para cima da laje. Sabe, andar por cima da laje, que é telha de isopor, é complicado. E aí Deus me deu esse salmo aqui, ó. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Né? Diga, pois, ó casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Por que isso aqui? Deixa eu chamar pessoas aqui. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso pelo seguinte fato, irmão. Eles tinham uma dependência, né, de Deus. Né? Só que nessa época desse salmo aqui, sabe, as pessoas, na época o Espírito Santo não pairava sobre a terra. Então, olha bem como é que funciona a coisa. Você tinha que esperar em Deus, em haver homens caridosos, bondosos, de coração disponível, ajudar a estender a mão a outro. E o povo de Israel, nessa época, né? Porque esse salmo aqui é um salmo antigo, não é um salmo da época de Davi. É um salmo da época, tá, do povo no deserto. Então, existia muitos ricos entre o povo de Israel. Geralmente os sacerdotes. O sacerdote era riquíssimo. Uma linhagem que Deus olhou para ela. Foi uma linhagem agraciada por Deus. Uma linhagem contemplada. Porque a eles chegavam as riquezas das nações. Para eles chegavam a riqueza das nações. Né? E tudo que vertia, tudo que saía da boca do sacerdote, tudo que o sacerdote falava, né, as pessoas então iam atrás para poder ajudar. Né? Então existia uma dependência contínua da bondade do sacerdote, uma dependência do povo pela bondade do rei para com o povo nos dias da calamidade, né? E pela dependência dos homens que se diziam ser homens de Deus. Por isso, quando você vê esses salmos, nela, a alegria da justiça, né, a alegria do justo pelo Salvador. Alegria do justo pelo Salvador. Quando você vê no prefácio, que é o título em cima, vai dizer então qual é a causa, tá, do porquê que essa mensagem está exposta. Né? Porque nós, como seres humanos, como crentes, como pessoas de bem, que temos o serviço de nos apresentarmos diante de Deus, ou sermos testemunha de Deus, ou sermos, como diz os batistas, né? Sermos um Jesus Cristo pequeno. Cristão é o quê? É um representante de Cristo. E como que Cristo agiria em uma situação em que houvesse o caos, em que o seu irmão estivesse passando adversidades, dificuldades, sabe? Como que ele agiria? Né? Então, na época,
né, Jesus Cristo não tinha se materializado, não tinha nascido de mulher. É a época dos salmos, tem salmo de Corá, né? Enfim. Então, as pessoas esperavam algo daqueles que se diziam ser representante de Deus. Luiz Dantas está assistindo. Você entendeu? As pessoas esperavam algo daqueles que se diziam ser, né, representantes de Deus. Então aí eles ficavam esperando, né, um socorro. E quando esse socorro não vinha, eles ficavam frustrados. E aí às vezes na angústia, na tristeza, né, na calamidade, no desprezo, no opróbrio, que é a vergonha, eles recorriam a Deus. E ali em Deus havia o recurso. Olha bem como é que funciona aqui, ó. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí diga assim, ó, diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Por que eles diziam isso? Porque no homem não há socorro. No homem não há socorro. Você pode até, tá? Colocar as questões, né? Essas questões, na verdade, vão servir de visibilidades. Presta atenção para você entender. Para quem está ao redor, tá entendendo? Que muitos dos que predizem hoje são pessoas, até mesmo dos que montam ministérios, são pessoas frustradas na vida profissional, na vida pessoal, pessoas com carências de atenção, você está entendendo? Mas que têm dificuldade de lidar com o ser humano na sua essência. Porque igreja, irmão, igreja é um ambiente social, onde nós nos reunimos para falar do amor de Deus. E o que é o amor de Deus? Por quem que Jesus morreu? Qual é a obra-prima, a mais linda, a mais maravilhosa? É o homem. Então, no momento em que eu desprezo o homem, o amigo, né, o membro, aquele que está comigo, eu desprezo aquele que eu represento, que é Jesus, o céu, o amor, a paz, a equidade, a justiça, a verdade. Você entendeu? É isso. Então, esses homens, cujo nome deles foram citados aqui, eles diziam um para o outro, lembra daquele momento que nós precisamos tanto? Daquela situação no dia que a seca assolou a terra, que não houve chuva por 3 anos e 6 meses? O Senhor foi o nosso refúgio. Nós recorremos a fulano, nós recorremos a ciclano, nós recorremos, mas o Senhor foi o nosso refúgio. Porque é do homem, até pelas suas limitações, né, cuidar da sua prole. Tipo aquele ditado que diz no Rio, né, no Rio de Janeiro, se a farinha é pouca, né, o meu pirão primeiro. Você entendeu? Então, vamos adiante. Aí diz aqui, ó. Aí diz assim, ó. Em meio à tribulação invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. Ele me deu folga. O Senhor está comigo. Não temerei quem me poderá fazer o homem. Quer dizer, eu, esses dias,
Tem momento que a gente fica meio natural, né? Que viver no espírito é um dom mesmo. Eu procuro sempre viver no espírito. Geralmente em casa, não é muito legal ficar em casa. Eu não sou muito de ficar em casa. Em casa a gente não fica muito espiritual. Tem a televisão, a gente é sozinho. Quando a gente tem uma pessoa que nós compartilhamos, uma irmã ou um amigo, né? Amigo não, porque eu não gosto de amigo na minha casa. Amigo só tem a Jesus, né? Eu tenho conhecidos, né? Uma esposa. Então a gente compartilha, a gente fica um pouco mais espiritual. A gente fala das coisas, a gente conta as coisas que aconteceram, né? Conta as histórias, né? A gente se eleva pelas lembranças, a gente se eleva a um nível espiritual um pouco melhor. Quando se há paz no ambiente, Deus reina ali, né? Se eu tivesse uma esposa, eu ia ler para ela sempre, e a outra ficava com o ouvido: ô Nelson, mas você fala demais. Ô Nelson, mas toda hora você quer me explicar as coisas. É isso. Você está entendendo? Então ele está dizendo aqui, ó: em meio à tribulação, invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu folga. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Porque o homem, irmão, do homem é isso. O homem é isso. Esses dias agora eu estava... Quer dizer, eu ainda estou, né? Eu estou muito desencantado com o mundo. Desencantado. Estou igual a Deus. Tem a irmã, né? Sheila Shaw, que já partiu para o Senhor, americana. Não vou cansar de falar aquilo que ela falou. Eu estou cansado. Ela viu o coração de Deus. Cansado da humanidade. Das atrocidades. Dos desvios de condutas. Do abandono da fé. Sabe o que é apostasia? É abandono da fé. Perder o amor. Sabe? Só está a capa. Só está ali a capa. Você entendeu? A capa de um administrador que sabe falar bem do nome de Deus e ler a Bíblia e ter um conhecimento da palavra. Você pode notar isso na casa de Deus. A pessoa vai ali para um segmento religioso e prejudica muita gente. E muita gente vai embora. As pessoas, até o não espiritual, ele sente isso quando ele entra. Na forma de a pessoa se expressar. Não há liberalidade nas palavras. Sempre há um enclausuramento, há um porquê, há uma questão, há uma barreira que não pode passar. Deus, igreja significa eclésia, tirados para fora. Não é enclausurado sobre concepção, pensamento, né, de ideologias humanas. Não. Igreja não é isso. Igreja é o homem livre. O homem livre, ele consegue adorar. O homem livre, ele consegue clamar. O homem livre, ele consegue dar glória a Deus. Uma pessoa livre, livre do rancor do próximo. Às vezes, liberdade, meu irmão, não é só na gente, não. A liberdade e a libertação do próximo nos faz felizes, porque vai nos tratar bem. É uma sequência. Você entendeu? É uma sequência. É uma sequência. Se você é livre, se você é liberto, todo mundo vai querer ficar ao seu redor. Todo mundo vai querer ficar ao seu redor. Quando você é livre, quando você é liberto, você exala coisas novas. Continuando. Aí diz assim, ó: o Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Você está vendo? Você está vendo? A gente não recebe a Deus só para morar no céu, não. A gente recebe a Deus para desafogar a carga das pessoas, do oprimido, do desvalido, do desenganado.
Não foi essa a missão de Jesus? Aquele que te pediu a capa dele 2. Né? Aquele que te chamar para andar um caminho, você anda 2 quilômetros. É. Você está entendendo? Vai com ele. Seja amigo dele. Mas a palavra da justiça está dando comichão nos ouvidos. As pessoas estão levando a coisa para o pessoal. Quando é repreendidas. Quando são contrariadas. Você entendeu? Você entendeu? O porquê? Quando você é liberto, todo mundo quer ficar perto de você. Você é bom, você tem, sabe, você tem palavra, você tem Bíblia, você tem amizade, você é passivo, você ouve mais que fala, você analisa, você faz uma introspectiva, uma retrospectiva das situações. Você entendeu? É assim que funciona. Continuando. Aí diz assim, ó. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo. O meu desejo. Nos que me odeiam. Quer dizer, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. É que essa Bíblia aqui é a linguagem de hoje. Tá vendo? Deus está comigo. E quando é que Deus está comigo? Como é que eu não posso ver Deus? Mas eu posso ver o seu exemplo na mudança de vida de pessoas que comigo habitam. O comportamento de um cristão tem que ser o comportamento de Cristo. Já diz, eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo. Eu procuro, qual é a intenção da palavra de Deus? Não é nos fazer andarmos segundo a concepção do Espírito Santo? Sermos guiados pelo Espírito da adoção? Em virtude disso, não vem todos os benefícios sobre nós? A Bíblia diz que as bênçãos vão vir atrás de nós, vai nos alcançar. Então, esquece dessas profecias baratas, dessas mentiras, dessa lorota que tem na internet. Amanhã, por 3 dias, portanto. Esquece, irmão. Isso aí tá pior do que pegadinha do Faustão. O povo tá cansado. Deus está entre nós através das pessoas que nos ajudam. E quando as pessoas que têm o ofício de ajudar se retraem? Porque nela não há benignidade, não há bondade. Não há os frutos do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Não há. Fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Amor, caridade, abnegação. O que é abnegação? É abrir mão, tá entendendo? De mim, de minhas vontades para fazer a vontade de alguém. É isso. Vamos para frente. A coisa aqui vai ficar com açúcar daqui a pouco. Olha lá. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Tem uma opção de príncipes por aí, tem. Tem príncipe vereador, tem príncipe prefeito, tem príncipe governador, tem príncipe empresário. Tem uma opção de príncipe por aí. Então, o melhor, eu estava falando com Deus hoje. Eu estava falando, Deus, muda, né, muda o ciclo da minha história. Né? Aí Deus falou, vou mudar. Eu vou mudar. E eu acredito. Piamente. Verdade é que eu não queria estar mais vivo, não. Um desejo meu, eu queria estar com Deus. Passar pela dor da morte
e Deus me guardar, ficar bem quietinho lá, sabe? Vendo os meus irmãos antigos que já foram antes de mim, que não são poucos, são muitos, verei, reconhecerei, me lembrarei de todos eles, terei uma vaga lembranças, né? Mas reconhecerei, estaria lá, de pessoas que foram tão boas comigo, me quiseram tão bem, e de alguns também, né? Que depois me fizeram mal, se arrependeram e receberam livramento, porque Deus ama todo mundo, gente. Deus ama todo mundo. O sujeito pode fazer o que for, se no final da vida ele se arrepender e reconhecer a Jesus como o único e suficiente salvador da tua alma, ele vai para o céu. Se não conhecer, não tem que eu amo a Deus do meu jeito, não tem. Deus não quer gatinhos furiosos lá em cima, não. Vai viver junto. Como é que vai viver junto se não se dá com o outro? Como é que vai viver junto? Deus não quer gaitinho raivosos lá em cima, não. Eu ia para a oração hoje, mas não fui. Não fui. Tem que ter comunhão para estar junto. E eu sinto que a coisa não tá legal. Então o que eu vou fazer? Não vou, não. Eu vou quando houver comunhão, irmão. Quando olhar nos olhos. Sabe? Dia tá em comunhão, dia tá olhando virado. Sabe? Eu não quero problema. Eu gosto de ir no meu culto, adorar o meu Deus, trancar minha cabeça, largar de mão. Sabia adorar a Deus, ressentimento, orgulho, arrogância, soberba. Então eu prefiro ficar na minha, sozinho, eu orando a Deus. Por isso está dizendo aqui, ó. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor as destruirei. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí, como as abelhas cercaram, porém, como fogo em espinheiro foram queimados, em o nome do Senhor e as destruí. Então, ele procurava. Porque ele andava, né? Era o rei, né? Eram os príncipes, né? Eram as pessoas que conheciam a Deus, né? E eram camponeses, então eles procuravam figuração de linguagem para tipificar o ataque que sofriam por amor à justiça. Porque ser mal hoje, ser piega, ser malandro, é moda. Se a pessoa notar que você é muito bonzinho, ela vai falar, esse cara é muito bonzinho, esse cara é muito justo, ele é meio cagueta, eu não vou sair de pé dele, não. Eu vou sair fora dele. Quem vai colar com você são pessoas justas, que trabalham, que fazem com a mão aquilo que é justo e entende, né, qual é o seu ofício na face da terra para com o seu próximo. Esse que gosta de justiça, que ama a equidade, esse vai colar com você. Então ele está dizendo aqui, ó, cercaram-me e cercaram-me de todos os lados, mas eu, em nome do Senhor, as destruí, como abelhas me cercaram. Porém, como fogo em espinheiros, foram queimados. Em o nome do Senhor, as destruí. Está vendo? Então, eu estava conversando com o Luiz Dantas, estava falando para ele que a igreja, inclusive, eu quero deixar bem claro, fiz uma pergunta, acho que ele não me respondeu. Eu falei assim, ó, qual foi o primeiro político do mundo? Primeiro político posto por Deus, porque Deus é que estabeleceu a política. A igreja está bem por fora disso. O primeiro político chamava-se Saul.
Foi o primeiro rei de Israel. Dali descenderam as leis, né? Aí veio prefeitos de província, aí veio vereadores. Ele foi, né? Ele e Davi foi o segundo rei de Israel. Eles foram denominando. Política é a coisa mais velha que existe. É da época da monarquia, que se botavam presidentes chamava-se presidentes de província. Então, as guerras sobre a classe pobre que ficava sobre o manto, sabe, da administração de quem os presidia, que nessa era Davi, ou em outras épocas era Saul, ou em outras épocas, tá entendendo? Era Acabe, e por aí afora vai. Né? Eles oprimiam o povo para poder viver bem. Davi foi santo, mas também cometeu algumas opressões que Deus não gostou. E uma delas está bem explícita na Bíblia. Então a Bíblia vai dizer que, como fogo que mata, como fogo que destrói os enxames de abelha, assim Deus destruiu as nações e as dificuldades e os intempéries, tá? E mudou o ciclo da vida dessas pessoas. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus. Por isso é que eu, né, quando eu falei a respeito do pastor Castilho, eu não coloquei ele à prova, não. Ele mesmo que se colocou à prova. No momento em que você é de Deus, né, o seu comportamento vai ser posto à prova. A sua fé, o que você representa, quem é você nesse ministério de evangelho, será posto à prova. Tá bom para vocês? Pega para tua vida. É. Porque se você preside alguém, você tem que dar conta daquilo que você fala. Mas não é com palavras. Não, a tua vida tem que corresponder na mesma proporção com o que você prega. Ou o que você prega é um engodo. Ou o que você prega é uma mentira. Então você, para não ter responsabilidade de andar na verdade, vive a mentira. E prega a mentira assim, então. Essa é a pegada. Essa é a pegada. A Bíblia diz, pelos vossos frutos vos conhecereis a árvore. Não podeis a árvore boa dar frutos má, e nem a árvore má dar frutos bons. Né? Assim pelos vossos frutos conhecereis. Então, meu irmão, é muito simples, é muito simples. O evangelho ele é muito simples, é que a gente, irmão, sabe, a gente coloca uma porção de coisinhas, sabe, para poder desvirtuar. Já ouve-se dizer, eu ouvi isso no púlpito já, mas várias vezes. E você vai ouvir também. Ô, irmão, tem que ser muito bonzinho com esse povo, não. Será por que a pessoa fala isso, hein? Qual é a intenção, hein? Você entendeu? Você entendeu? Com esse povo tem que dar uma, sabe? Tem que deixar o sujeito sofrer um pouquinho. Eu já vi, você também já viu nos púlpitos da igreja pessoas falando isso. Eu estou falando alguma besteira? Eu estou falando alguma mentira? Disseminando e despregando a bondade e o amor com que Deus nos proporcionou. Tem uma passagem que diz assim, ó: dê emprestado e não se desvia de quem que quer que te peça emprestado. Está lá no capítulo 7.
de Mateus, nem se desvia. Aí vai dizer também lá em Salmos. Em Provérbios. Esse é o comportamento que Deus... Quer dizer, não é para emprestar, não. Às vezes o cara está te pedindo 1.000, você chega lá e dá 200 conto para ele. Ó, irmão, eu não posso te emprestar 1.000, não. Para a gente não virar inimigo, você não vai pagar. Aí vai virar aquela situação. Mas toma aqui R$200. Pelo menos dá para você correr atrás, fazer isso aí, multiplicar. Eu com R$100 eu multiplico. Porque Deus me dá coragem para trabalhar. Eu saio para a batalha, eu sou um homem trabalhador. Eu não sou preguiçoso, vagabundo, não. Eu saio para cima. Eu não gosto de comer mal, não. Eu gosto de comer bem. Eu gosto de trabalhar bem. Sabe? Então é isso. Aí tá dizendo aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Senhor, as minhas forças e o meu cântico. Olha lá, ó. O Senhor é a minha força e o meu cântico. No versículo 13 está dizendo uma coisa bonita, ó. Empurraram-me velozmente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. É sempre Deus. É sempre Deus. É sempre Deus. E isso aqui que ele está dizendo aqui, gente, esse homem aqui, ele era um homem temente. Então, por ser um homem temente, as amizades dele não eram amizades seculares, não. Essa luta aqui é tudo dentro do próprio rebanho. Isso aqui é tudo dentro do próprio rebanho. Vai ser assim. Isso aqui é tudo dentro do próprio rebanho. Você não sabia disso, não? Olha lá, ó. Empurraram-me velozmente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Então, as pessoas de uma forma ou de outra, elas... Talvez alguém pode falar assim, eu não sou obrigado a te ajudar, não. Verdade. Não é não. Mas você serve a Deus? Eu sirvo a Deus, mas não sou obrigado a ajudar você. Você serve a Deus. Você entendeu? Não serve. Não serve. Você buscou uma situação e leva a Bíblia debaixo do braço e faz determinadas liturgias, ou então dirige uma determinada eclésia, que é a igreja, ou você é parente de um pastor, ou você já está há 20 anos na igreja, ali com a sua Bíblia debaixo do braço, ou então aqui no peito, né? Para as pessoas entenderem que você tem uma religião. Mas isso aqui não é uma religião. Até porque religião é religar. É religar-se a Deus, que o homem estava desgarrado de Deus. O homem estava andando nos seus caminhos. Quando é que eu estou desgarrado, pastor? Quando eu ando no caminho da minha cabeça e acho que o que eu estou fazendo, Deus está recebendo e ninguém tem nada a ver com isso. Alto lá, Deus está te olhando, mas não aprova as suas atitudes. Deus olha o bandido lá na cadeia. Deus está olhando agora nego no meio do mato, amarrando o outro, botando fogo no corpo do outro em vida. Deus está olhando, tá, mas ele que tá, ué. A Bíblia diz que os olhos dele estão em toda a terra. E ele vê todas as coisas. Mas ele não concorda. Deus está vendo você com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. O dia inteiro, a semana inteira. Mas quando chega um miserável até você, você dá as costas. Cheio de posse, cheio de condições. Mas quando alguém te pede ajuda, você dá as costas. Não estou falando isso aqui por causa da minha situação, não. Também.
Então, a questão é... Olha lá, ó o que ele vai dizer assim, ó. Empurraram-me velozmente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. A questão não é ir na igreja. O problema não é ir na igreja. Na igreja todo mundo vai. Na igreja tem bandido? Tem. Na igreja tem traficante? Tem. Ué, se você ligar a televisão aí, daqui a pouco você vai ver. Ah, pastor fulano de tal fez um ritual lá e matou a fulana em nome de Jesus. É o que mais tem na internet. Na igreja tem uma opção de coisa. Na igreja tem mentiroso. Na igreja tem prostituta. Tem! Na igreja tem homossexual. Tem! A igreja é um ambiente público onde todo mundo chega. Não se engana, não. O que nos faz, o que nos diferem do religioso. Eu conheço um amigo meu aí, tem mercado, que ele é religioso. Oh, Deus, aleluia. É religioso. Conheço os 4 aí. Não, Deus, primeiro lugar. Primeiro lugar, Deus. Aí passa a menininha, o cara é dono de mercado, tem dinheiro pra caramba. Tropical, Mona Lisa. O sujeito olha. Ainda brinca comigo lá, negão. E a gente tá falando de Deus agora. Você tá entendendo? Então, na igreja, gente, vai tudo quanto é tipo de gente. Você não se engana, não. Se engana, não. Vai lá na igreja católica no domingo. Você vai ver lá. Não tem uma igreja mais lotada no domingo e em dia de festa do que a igreja católica. E é rotineiramente aquele povo ali. Lá, eu tô falando isso, eu tô me lembrando lá do Mato Grosso, em Dourados. Tinha uns vereadores lá, houve um roubo danado lá e tinha 3 pastores envolvidos. Era 10 vereadores lá, em Dourados. Aí o repórter estava fazendo a entrevista lá com o pastor, e o pastor estava rolado também. Tinha roubado também, tá? A coisa estava feia. Aí o sujeito lá que não era crente falou assim: não, você não pode falar nada não. Isso na frente do reportagem, e a repórter ficava assim: não, você não pode falar nada não, que era uma oposição ao outro. Você não pode falar nada não, seu pastor. Você é ladrão, você roubou. Você que tem desfalque. O outro falou: não, eu não tenho desfalque. Aí começou um discutindo com o outro lá na frente da televisão, até que foram para as vias de fato. Um agarrou no gogó do outro. Eu não roubei não. O católico falando. Aí o pastor falou: você roubou sim. Aí o católico falou: eu roubei porque eu sou católico. Você não pode roubar porque você é crente. Você entendeu? Então, gente, e o pastor estava enrolado. Moral da história: tava o prefeito enrolado, tá todo mundo enrolado. Tiveram que expulsar todo mundo. E a juíza de Campo Grande que assumiu a prefeitura. O negócio estava feio. Os 3 pastores roubou, mais os 7 que estavam lá, estava todo mundo enrolado. Entrou 10 suplentes em Dourados. Foi uma coisa de louco. Eu tinha uma igreja lá. Então, gente, a questão de você botar uma Bíblia debaixo do braço para a igreja, isso aí não quer dizer nada, não. Ué, eu já vi gente com Bíblia debaixo do braço, cortado direitinho, um revólver dentro da Bíblia. Ó, tô andando com isso aqui, irmão, porque eu saí da cadeia agora, eu tenho os inimigos aí, não posso dar mole não, eu vou na casa de Deus, mas eu tenho que guardar minha vida. Eu já vi! Você tá pensando que é brinquedo? É. A vida, irmão. As pessoas, elas vão querer tomar vantagem em tudo. Então tá dizendo aqui, ó. Olha lá, ó. Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então, mas o que é essa salvação aqui, pastor? Não é salvação só para o céu, não. Me salvou da mentira.
me salvou da minha cabeça, me salvou da minha falsa religião. Eu amo a Deus, mas Deus sabe, eu tenho um negócio com Deus, você não pode me julgar. Mas a vida do camarada é toda complicada. Na hora que ele quiser mentir, é o adereço, tá? Tira a cola. Ele tem uma bolsa da mentira, uma bolsa da religião e uma bolsa da hipocrisia. Faz o bem a outro para poder tentar justificar a mentira que ele pregou pro outro ali e a enrolação que ele tomou vantagem do outro lá. E fica naquele engodo. Aí vai bater. Vai bater lá em Efésios, né? O homem mau enganador vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Você entendeu? Então as pessoas, elas são assim. O evangelho, irmão, ele é diferente. Por isso que pregação não adianta. Pregação não adianta de nada, irmão. Pregação é conhecimento de genealogia, tá entendendo? De vitórias que alguns reis conquistou, de atitudes, de situações que o sujeito, através de Deus, né, na vida dele, conseguiu se livrar, de fogo que desceu do céu. Jesus não veio falar de fogo que desceu do céu, não, Jesus veio falar, sabe de quê? De mudança, de direção, de mudança de comportamento, de vida. E as pessoas não querem isso. Ninguém quer isso. Pastor não quer isso. Vereador não quer isso. Diácono não quer isso. A igreja não quer isso. A igreja não quer saber, irmão, de palavra. A igreja quer saber, bota a mão aqui na minha cabeça que eu estou indo fazer um concurso e eu quero ganhar. Deus é contigo, irmão. Então bota a mão na minha cabeça aqui, irmão, que eu estou desempregado. Eu quero sair daqui, quero ver se Deus é desafio, cara a cara. Deus não, o evangelho não é para arrumar emprego para ninguém, irmão. Evangelho não é cabide de emprego, igreja não é lugar de trabalho, de carteira assinada para ninguém, tá entendendo? É fazer carreira. Não tem nada a ver isso aí. É um comportamento diferente. É mudar o mandamento da tua cabeça, dessa coisa arcaica, velha, sabe? Que tá te levando para a destruição, que você se ancorou ali. E assim eu vou e a vida vai, né, irmão? E vai. Nós estamos aí, estamos vivendo. Num ambiente escorregadio, sabe? Na mentira, na podridão, no comportamento vil. Enganando os outros, sendo enganado, sabe? Humilhando, desprezando, sendo desprezado, sendo posto à prova, sendo desaprovado, envergonhando o que anda como um livro na mão. O livro anda na mão, mas as palavras e o comportamento não mudam, não. Então não adianta estar andando com o livro na mão. Mesma coisa, o camarada tem uma Ferrari dentro de casa, mas nunca sai. Caminha 50, 25 quilômetros a pé, mas não sai de carro. Então não adianta nada. Vende o carro, compra uma bicicleta, um tênis confortável, vai andar. Ué. Evangelho é outra coisa, irmão. Evangelho não é essa coisa de internet aí, não. Isso é mentira, engodo, frustração. Amanhã Deus vai te dar a bênção, vai aparecer um dinheiro na tua carteira. Amanhã, e tá assim, você liga o Facebook aí. Você mesmo, para aí. Tá assim, irmão. Tá baratinho demais. Aí o pessoal chega, não muda a vida, não muda porcaria nenhuma, vive numa lambança, vive numa mentira, vive numa podridão, mete o focinho na lama, daqui a pouco volta, sabe? E fica aí. A evangelho é comportamento, irmão, é uma mudança de comportamento, sabe? Aceitar os preceitos e viver através dele. Não vai conseguir, mas tentar. Por que ninguém quer? Por que ninguém quer se batizar?
Porque é a aliança que se coloca no dedo. O batismo está no lugar da aliança. É o casamento de Deus. É o noivado da igreja com Deus. O batismo significa o noivado. O batismo é uma declaração de fé, é para a justiça. Aquela água não tira pecado de nada. Vai levantar do mesmo jeito que está ali. Mergulhou no pecado, vai voltar no pecado. Mas aí você assumiu um compromisso de aliança com Deus, de ser representante do céu. E agora, como é que você vai representar o céu? Se você mente, se você gosta de sair com mulherzinha, se você é um mentiroso de galocha, é um prostituto, é um beberrão, arruma confusão, distribui a fonte de água podre. Aí ficam aí se escapando pelas fendas. Não, é que não chegou a hora, minha hora ainda não chegou. Conversa fiada. Conversa fiada. É que você gosta da lama, gosta do cheiro da bosta. Né? Tô falando alguma besteira? Eu tava vendo agora na internet. Chegou uma menina. Não, o camarada chegou na porta da escola, tava saindo. Som de menina, né? Aí as meninas, sai da frente, sai da frente, sai da frente. O cara tava com um buquê de flor na mão e com uma caixa de presente do outro lado. Aí tinha um orelhão assim bem na frente. E a menina que ele tava querendo presentear, fazer surpresa, pedir pra namorar, que tava pedindo pra namorar, fez todo mundo, coitadinho. Fiquei até com pena dele. Eu tava vendo no Facebook. Quando a menina viu que era ela, a menina virou pra trás e entrou pra dentro da escola de novo. Ela não quis a proposta dele. E aquele menino ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado. Um dia ela vai procurar ele, abater a cabeça por aí, e a menina vai ficar, essa menina vai bater, quando ela tiver com um filho, né, de um outro bem rabugento nos cornos, que vive por vista, ela deve ter uns 14, 16 anos, a menina. E o cara deve ter uns 17 anos. Carinha bonitinha, rapaz. Tava lá, coitado. Chegou com um buquê de flores na mão, com uma caixa de bombom. E tava saindo uma opção de gente da escola. E ele ali com... Aí quando ela viu ele, ela, ó, entrou pra dentro da escola de novo. Ih, né, saiu correndo. Você sabe o que é isso aí? É a mesma coisa as pessoas. As pessoas fazem assim. Quando fala assim, você quer aceitar Jesus? Não, eu tenho Jesus no meu coração. Não é isso que está escrito na Bíblia, não. Não é não. Não é não. Não é isso aí, não. Na Bíblia está escrito, se você me declarar diante dos homens. Presta atenção, hein? Luiz, pessoal, se você me declarar diante dos homens, eu também te declararei diante do Pai que está no céu. Tá bom para você? Pega para tua vida. Então não fica se enganando, né? Eu tenho Deus no meu coração, não preciso ir na igreja levantar a mão. Levantar a mão. Não preciso não. Sabe por que você não quer ir na igreja para levantar as mãos? Para ninguém saber que você é cristão, né? Não é assim? Você sabe por quê? Porque você como cristão vai ter que mudar a vida, não vai? Vai ter que parar de fazer as bandalheiras, não vai? Vai ter que parar de ser sem vergonha, não vai? Tem que parar de mentir, tem que parar de fazer de conta, tirar a capa. Ficar na carne viva, olho no olho, pessoa a pessoa. Hein? Ou você já vai entrar morto, vai ficar morto lá, apodrecendo todo mundo, com esse fedor do defunto, que não ressuscita para a vida. O menino, coitado, passou vergonha. E é assim que Jesus fica com as pessoas. O homem falou para mim que ele teve um mal súbito, aí ele foi lá no céu.
céu não, ele foi no local, né? Tinha umas árvores lindas, ele ficou ali. Ele pedia a Deus, não me leva não, por causa da minha filha. Depois voltou. Foi uma experiência, depois não volta mais. Só que para lá também não vai, porque tem que declarar a Jesus como o único, suficiente Salvador. Ou então a Bíblia está errada. E não está, né? Quem está errado é o nosso caminho, a nossa forma, o nosso pensamento, a nossa visão. Nós é que estamos errados. Nós queremos adaptar o Evangelho às nossas convicções e o nosso jeito de vida. E não é assim. Vamos para frente. Olha lá, ó. Na tenda dos justos, olha lá, ó. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e da salvação. E a destra do Senhor faz proezas. Na tenda do justo, a voz de júbilo e de salvação. E na tenda e a voz do Senhor faz proezas. A voz de Deus é isso que eu estou falando aqui. Essa é a voz de Deus. Você não sabia, não? Está mexendo. Essa é a voz de Deus. Aí diz assim, ó. A destreza do Senhor se eleva. Olha lá, a destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proeza. Não morrerei antes verei e encontrarei as obras do Senhor. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, antes verei e cantarei as obras do Senhor. Eu vou cantar a obra de Deus, não sei de que forma. Mas eu vou me alegrar. Deus vai me dar essa alegria. Eu estou dentro da casa dele. A casa de Deus não é a igreja, não. Esquece. Tem muita gente que fica pensando que a casa de Deus é a igreja. Casa de Deus não é igreja. Casa de Deus é a palavra de Deus. A casa de Deus é a palavra de Deus. Igreja é um salão, é um templo onde nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Casa de Deus é a palavra de Deus. Esconderijo do Altíssimo é a palavra de Deus. Águas tranquilas é a palavra de Deus. Fogo é a palavra de Deus. Árvore é a palavra de Deus. Não morrerei, antes verei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Isso aconteceu comigo. Eu fui castigado severamente, mas não fui entregue à morte, porque houve em mim inocência. Inocência. Abriu-me a porta da justiça, e entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entraram os justos, e render-te-eram graças. Porque me acudiste, e fostes a minha salvação. Deus tem sido a tua salvação? Quando o bicho pega para você, você recorre ao quê? Eu recorri à maconha. Outros, ó, cachimbão, né? Outros, talagadona. Eu recorri também. Eu tenho a impressão que Deus permitiu com que eu passasse por isso aí, porque se eu chegasse para pregar a palavra de Deus aqui sem ter tudo que eu fosse falar, as pessoas não iam acreditar. As pessoas não iriam acreditar. Você sabe por que as pessoas não iriam acreditar? Porque, ô negão, você está falando de Deus aí, mas você não sabe o que é um crack, você não sabe o que é uma cachaça, você não sabe o que é uma maconha. Eu sei. Eu é que sei. Então a gente tem que
porta de Deus, irmão, é a palavra de Deus. Olha lá, ó. Olha que coisa linda, ó. Abriu-me as portas da justiça e entrei por elas. Renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiu e foste a minha salvação. As pessoas estão pensando que igreja é casa de Deus. Igreja não é casa de Deus, não. Igreja é um salão qualquer. Tanto é que muda-se de um lugar e vai para o outro. Mas estão tirando o povo da casa de Deus. Marco Feliciano falou assim, estão tirando o povo da casa de Deus. Igreja não é casa de Deus. Pode tirar do salão. Mas eu sempre habitarei na casa de Deus, porque a casa de Deus é a palavra de Deus. A casa de Deus é o ambiente de Deus. Onde Deus anda? Pelo caminho da justiça e no meio da vereda do juízo, para dotar de bem aqueles que o amam. E qual é o caminho da justiça? São as palavras diagramadas, que vai te dar o norte, que não é a tua cabeça, que não é o teu caminho, que não é o teu pensamento, que não é sobre a tua visão. Você tem que ter a visão de Deus, você tem que andar nos pensamentos de Deus, falar com as bocas de Deus, agir como Deus agia, falar como Deus falaria. Então muita gente, eu fiquei triste, né? Quando eu olhei aquele jovem lá, com um buquê na mão, na porta da escola com a caixa, acho que era chocolate, não sei o que era, para dar para a menina, para pedir ela para namorar. E tava uma opção de gente saindo. E quando ele deu de cara com a menina fez assim e correu para dentro da escola, era o término da aula. E aquele menino abaixou a rosa, ficou tão triste, ele ficou assim decepcionado, ainda foi, coitado. E o menino bonito, ainda foi procurar a menina, ela não falou nada, ele foi, deu a volta e foi embora. Um dia vai procurar. É como Jesus. Por que as pessoas não querem se batizar? Eu tenho Deus no meu coração. Não tem nada. Mentiroso. Você não tem nada. Você não quer ter compromisso. Essa é a grande realidade. Porque no momento que você fala lá, por isso que Jesus deixou bem claro, aquele que me declarar diante dos homens, eu também te declararei diante do Pai que está no céu. Quer dizer, fala para a pessoa, eu sou evangélico. Não, eu não falam não. Não, eu amo a Deus. Eu sou cristão em Deus, ué. Você aceitou a Jesus como único, suficiente Salvador? Aceitei. Aí depois está saindo com uma mulherzinha ali. Então não aceitou nada. São os religiosos de Galoche. Simone e Edivan Lima. Então, as pessoas, sabe, elas se blindam, né? Porque elas querem o evangelho que elas possam se adaptar. Deus entende meu coração como eu sou. Ele veio para mudar essa bagaça aí que você tem aí, ó, no peito, que te faz fazer tudo quanto é coisa de errado. O evangelho é mudança de direção, meu filho. É arrependimento. A Bíblia, ela não é até bonito andar assim, né? A Bíblia não é para ficar andando assim, irmão. Pai do Senhor, eu ando com a Bíblia assim porque eu tenho orgulho. Pai do Senhor, eu tenho orgulho de andar. Porque todo mundo conhece o meu viver. As pessoas me conhecem na rua. Sabe do que aconteceu comigo e sabe como estou agora. E me conhece. E eu ando. Porque eu sei falar dela. E ela mora em mim. E eu tento viver as ações e eu tento me encaixar nas predileções dela. Fico me escapando igual enguia no meio das fendas, não. E me indigno, né? Eu fico indignado. Porque quem deveria fazer e cumprir, não faz, não se cumpre. São mentirosos, são enganadores. Daqui a pouco a vergonha bate na porta, né? Aí cai a capa, a máscara cai por terra. Olha ele! Vão dizer. Você tá aí, né? Que interessante. É.
Vão falar isso. Vai brincando com a palavra. Vai surgir situações. Deus permite situações que você se expõe rapidinho. Vamos para frente. Aí diz assim: esta é a porta do Senhor. Por ela entraram os justos e renderam graças, porque me acudiu e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa foi a ser pedra principal, angular. Isto procede do Senhor, e maravilhou-se aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos nele e alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. Entendeu? Então, o que é pedra? Qual é o objetivo da pedra, hein? Pedra no caminho é para impedir, ou ela serve também de obstáculo, né? O camarada parar ali, pá. Tem uma pedra aqui. Que pedra bonita, ou que pedra... Por que essa pedra está aqui? Já perguntava o outro. Então, é uma questão, né? É um divisor de águas. O caminho está limpo, de repente tem uma pedra aqui, como é que faz? Qual é o objetivo dessa pedra aqui? E não tenta cavar não, que ela não tem fim, viu? Tenta arrumar um cantinho nessa pedra para poder você fazer dessa pedra um caminho de justiça segundo a sua cabeça. É que as pessoas, cada um, agora é no mundo, tá assim, né? O que é verdade para mim não é para você. Não tá assim agora? Ah, pai. Tá complicada a coisa, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe duas verdades, não. É por isso que ninguém se entende. Amém? Olha lá. Nós pedimos, Senhor, conceda-nos prosperidade. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ele é a nossa luz. E adorarei. Ah lá. Ele é a nossa luz. E adornai a festa com ramos, até as pontas das altas do altar. O Senhor, ah lá, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adonai. Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus. Render-te-ei graças. Tu és o meu Deus. Quero exaltar-te, render-te-ei graças, ó Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Então, Salmo capítulo 118. Preste bem atenção. Adorna a sua vida. Tem muita gente, primeiro você viu, né? A passagem ela é muito límpida, muito concisa, muito precisa, muito verdadeira, muito pura. Não há sombra de dúvida e de avariação. Você entendeu o que é o caminho, você entendeu quem é Deus, você agora sabe o que é igreja. O que é igreja, igreja somos nós, e você sabe o que é o salão. E você sabe aonde fica a casa de Deus. Onde fica a casa de Deus? Você sabe me responder? Na palavra. Onde fica a água de Deus? Na palavra. Onde fica a árvore de Deus? Na palavra. Onde fica o esconderijo do Altíssimo? Na palavra. O salão é apenas um salão onde nos reunimos para aprendermos. Aqui agora não se aprende mais nada, né? Os líderes distorceram as coisas. Se colocam regras. Lembra do que Jesus disse?
põe aos ombros um dos outros, porém nem com o dedo quer se mover. Não se move para ajudar, não se move para compadecer, não se move para nada. Só se move a boca para pedir e expor a sua necessidade ou expor a necessidade própria deles, expor a necessidade do templo e os projetos da cabeça deles. Igreja não é para isso. E tudo é em nome do Senhor. Eu preciso, irmão, fazer algo aqui. Eu tenho um desejo no coração. Quem pode nos ajudar? Quem pode levantar a mão? Pela fé. Acho que vocês não entenderam nada que eu falei. E assim por aí afora vai. A igreja não é lugar de fazer carreira para se beneficiar, não, gente. Se o povo entendesse isso, o povo, de determinado lugar, sai fora. Eu entendi isso há muito tempo. Eu não fico cozinhando fogo, não. Deixo ninguém me assar em banho-maria. A igreja é lugar de aprendizado. Tem o banheiro, tem a água para beber, tem o local. Vai ali, prega o evangelho. Se precisa de pagar água, pagar a luz, grita no meio da igreja, paga água, paga a luz. Você é o pastor, está passando aperto, irmão, eu estou com dificuldade. Quem pode nos ajudar aí? O povo vai ajudar. Aliás, Deus vai dar visão e sonhos, não precisa nem pedir. Agora, apelos em cima disso, apelos em cima disso, apelo. É um ambiente de apelo. É um grupo que se reúne para ouvir uma história, não um norte de caminho de mudança. Não existe mais. E há quem diga em alta voz e em bom som: salão tem dono! A igreja tem dono! Esse povo, igreja, como a igreja é o povo, esse povo tem dono! Tem pastor aqui! Aí quando ele sente que alguns inteligentes entendeu, aí, não, esse povo é de Deus. Aí fica as pessoas tudo caindo na arapuca. O nome de Deus é um pano de fundo. Preste atenção quantos projetos são ditos dentro de instituições hoje. Ainda mais dessas faraônicas aí. Primeiro se bota campanha, projeto, não sei o quê. Os valores se reúnem não para falar não para ensinar de Deus. É para ouvir uma boa história de um certo homem chamado Elias, de um certo homem chamado Moisés. E aí depois da história você paga por ela. Você não entendeu como é que está funcionando a coisa? Como é que as coisas tomaram um rumo diferente? Jesus sentava assim, o povo sentava do lado dele, ele começava a ensinar as pessoas. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, você não tem? Deixa eu te explicar. Você tem que agir assim, agir assim, agir assim, você tem que deixar disso, tem que deixar daquilo. Tá? Ele começava a contar histórias para as pessoas, como mudar. Ele usava muito camponeses, ele usava muito agropecuária. Como é que você pode ser próspero? Se você... Eu tenho te observado, você não é árvore boa. Seus frutos são maus. E as pessoas veem isso. E acabam retribuindo a você. Porque todo o bem e todo o mal emana de Deus que fez as pessoas. Todo o bem emana de Deus. E o mal emana das pessoas que Deus fez. Então as pessoas, elas mesmo erradas, elas não aceitam que você erre. Então comporte bem com elas e tu extrairá todo o bem dela, porque elas são espertas, elas gostam de ganhar vantagem. Então seja bom, porque o seu fruto sendo bom, te retribuirão com bondade. Porque eu sou bom. Jesus falando. Você entendeu? Então ele ensinava as pessoas. E as pessoas caminhavam e ganhavam a vitória. Amém? É isso. É assim. Mas mudaram muito o conceito.
Não, aqui tem dia de mensagem, aqui tem dia de pregação. Hoje é dia de pregação, não é dia de ensino, não. Já vi pastor tomar púlpito do outro. Aqui não é dia de ensino, não, irmão. Aqui tem pastor na igreja, aqui quem ensina sou eu. Quando eu quiser ensinar aqui o povo, eu ensino. Você está sendo chamado aqui para pegar uma história da palavra. Então você prega a palavra aí, que aqui tem pastor. Já falaram para mim também. Para Jesus falaram tanto para ele que quando ele não calou a boca, penduraram ele na cruz. E ele deu exemplo de bondade se deixando pendurar pelo amor a gente, para que a gente entendesse. Olha, eu vou morrer por tudo aquilo que eu falei. Para que vocês experimentem um pouquinho do ensino que eu dei a vocês. Vocês vão experimentar? Ah, vamos. Então tá bom. Eles querem me matar para me calar. Porque eles querem vocês do jeito que vocês estão. Mas eu vou morrer. E eu creio que vocês vão experimentar esse lado que eu falei para vocês, tá? Da semente que caiu, da ave do céu que levou, da outra que caiu na pedra difícil, da casa que não entendeu a mensagem e que foi edificada sobre areia, por opção própria de cada um. Se eu morrer, você vai olhar para mim? Aí a pessoa falou, eu vou. Então, quando eu morrer, todos atrairei a mim, ao meu comportamento. Eu estou chamando vocês para um mundo onde tudo vai perdurar. Você quer vir comigo? Ah, eu quero, então tá bom. Eu vou dar um exemplo. Você vai morrer? Eu vou. Eu vou comprar vocês. De volta. Vocês já são meus, mas eu vou resgatar vocês. É o caminho que eu estou trazendo, que eu não posso ficar aqui mais por muito tempo. Aí ele vai e permite-se ser pendurado na cruz. Que ele tinha poder para não deixar ser pendurado. E aí ele morre, delega, e o evangelho se espalha. Só que ele vem se deteriorando ao longo do tempo por causa dos proveitos que tiram dentro dos salões chamados igreja. Devido à perversão do ser humano que na frente está. E é assim que funciona. Amém? Então hoje, a mensagem de hoje foi Salmo, né? Capítulo 118, né? Que diz, vou abrir aqui para vocês guardar, tá? Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Eu nem ia pregar hoje, porque eu estou bem cansado. Né? Dá para ver o rosto, né? Estou bem batidinho. Né? Salmo capítulo 118, que vai dizer assim, ó, a salvação, vamos lá. Olha lá, ó. A alegria dos justos pelo Salvador. A alegria dos justos pelo Salvador. Quer dizer, o Salvador veio te salvar do seu próprio caminho de destruição. Quero parar, mas tem uma coisa que sempre... Tá? A alegria dos justos pelo Salvador. Veio te salvar de si mesmo, veio te salvar das influências externas, veio te salvar desse grupo arcaico, desses fariseus que estão aí. Veio te salvar para você dar fruto. Veio te salvar para depois que você partir desse corpo, dessa morte, você morar com ele na eternidade e viver o exemplo eterno daquilo que ele te prometeu. Deus te abençoe. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, negão do Saco Preto. Pai do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar. Tchau.